Sejam bem-vindos ao nosso canal Esclarecendo Islã e hoje iremos falar de 5 fatos que fazem com que 5 fatos que invalidam todo argumento usado por qualquer cacoísta em si. É dizer que um profeta vivo em si, só apenas o guia em si, só aparece como um profeta vivo, visto que o profeta que ele diz que antecedeu, que é o William Branham, ele morreu em 1965 e ele foi nascer em 1972. Visto que um profeta não é capaz de guiar, um profeta não é capaz de guiar, um profeta morto não é capaz de guiar. Como é que se guiou aquelas pessoas, os seus discípulos que restaram antes do profeta Cacó começar a pregar em 2002? Esse aí é um primeiro fato. Se é que um profeta vivo não pode guiar, segundo ele, um profeta, aliás, morto, desculpe, um profeta morto não deve guiar, segundo ele. Logo, nós não seremos guiados porque o nosso profeta morreu há 1400 anos atrás. E ele diz que antes dele foi profetizado com um suposto profeta chamado profeta William Branham. Ele nasceu em 1909, morreu em 1965. A primeira questão é, visto que um profeta morto não é capaz de guiar, e quando esse profeta morreu em 1965, ele tinha seus discípulos que seguiam ele. Eles estavam guiados a respeito daquele profeta. Nessa teoria, não funciona a mensagem, não é a mensagem que guia, mas sim é a pessoa do profeta em si que guia. E quando ele faleceu em 1965, como a humanidade em si ficou guiada, essas pessoas, esses discípulos dele que seguiam esse profeta aí, como foram guiadas essas pessoas antes do segundo profeta ser nascido em 1972. E não como se não bastasse, ele foi começar a pregar no público em 2002. Então, desde 1965 para 2002, as pessoas, como é que essas pessoas dessa vertente dele, dessa ideologia do Cacó Felipe, como se guiavam essas pessoas? Se é que não é a mensagem em si que guia, mas sim é o profeta. Se essa pessoa se guiavam através de quê? Através da mensagem que deixou esse suposto profeta, então não é o profeta que guia, mas sim a mensagem que traz o profeta é que guia. Logo, também nós estaremos guiados seguindo simplesmente a mensagem que deixou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Ele diz que foi profetizado no Mateus 25, versículo 6. Só para salientar que o contexto em si, o contexto de Mateus 25, versículo 6, fala das 10 virgens, é uma parábola que fala das 10 virgens que deveriam sair para receber um noivo na meia-noite. Essa meia-noite não refere-se à cor negra, não. Está a se falar à meia-noite, mas no contexto de que é um contexto de que o fim do tempo, né? É o final do dia, o fim do tempo em si. Que chegaria o noivo, esse noivo você vai conhecer no capítulo 13, que é o Filho do Homem. O Filho do Homem, quando se é emprego na Bíblia, refere-se a Jesus Cristo. Então, isso aí invalida totalmente porque é esse versículo que ele usa como sendo a sua base. 3, ele diz, ele diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os judeus pensavam que o nosso profeta era o Espírito Santo ou o Consolador prometido lá no livro de João, de que Jesus deveria sair para o Consolador chegar. Então, os judeus, quando suspeitaram ele, dizendo que o nosso profeta poderia ser o Consolador, chamaram o nosso profeta para investigar. Ele era sedutor, não era o profeta, mas sim era sedutor em si. Sedutor. E quando ele cita isso aí, é um sedutor, que o nosso profeta do tipo era um sedutor, por isso os judeus rejeitaram o nosso profeta, e o nosso profeta o que que fez? Levou as armas, guerreou contra os judeus, só por causa desse fato só. E a base disso aí
Os seus discípulos dizem que ele não precisa de base porque recebeu uma revelação. Porém, ele no Cacó, no seu capítulo 13, nesse livro aí de Cacó, no capítulo 13, versículo 19, ele apela de que esses fatos foram reportados pelo historiador. Historiadores islâmicos estão cheios. Temos Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, Darmi, temos Malik, coisa Muslim de Ahmed, todos esses são historiadores. E existe outro, Hisham, todos esses aí. E quando eu tive um debate com um capoeirista há dias, eu pedi para ele trazer prova, trazer base que sustenta essa tese em si. E ele disse que ele recebeu uma revelação. Eu disse que não pode ser revelação, visto que ele disse que isso aí foi reportado pelo historiador. Então peça para esse teu profeta trazer a base disso aí. Qual foi, que historiador em si reporta esse fato aí. Então isso aí acaba invalidando porque não existe. Porque isso aí não existe. Diz que é através desse fato aí em que os muçulmanos deixaram de olhar para o Qibla de Jerusalém, a direção de Jerusalém, e voltaram as faces para Meca. Mas todos nós somos o objetivo de ser trocado do quê? Da direção de Jerusalém para Meca. É por causa, aquilo foi um dos testes que Deus fez para ver aquelas pessoas que estavam mesmo seguindo o mensageiro em si, e aquelas pessoas que voltavam atrás. Então isso aí foi um dos testes. E esse aí é o terceiro ponto. Quarto ponto é que ele diz que o nome do nosso profeta é Maomé. O primeiro nome do nosso profeta é Maomé e não Muhammad. Logo, a primeira mentira sai daí. Porque o nome Maomé em si não é árabe. O nome Maomé não é árabe e não tem como ser transliterado, fazer uma transliteração assim para o árabe. Porque árabe não existe nenhuma forma que nós podemos aplicar o E, nem O, não entra no árabe. Agora, Maomé, isso aí não tem nenhuma coisa assim, não tem. Então ele está a dizer, primeira mentira, ele está a dizer que o nome do nosso profeta não é Muhammad, mas sim é Maomé, que depois, mais tarde, foi dado Maomé, que significa ilegítimo. Ilegítimo. Que mais tarde foi dado o nome de Muhammad, que significa o abençoado. Isso é uma das primeiras mentiras. Por quê? Porque todas as fontes que você for a consultar, você verá que o primeiro nome do nosso profeta que foi dado é Muhammadun, e tem dois nomes, Muhammadun e Ahmed. Todos esses são os dois nomes, e é através desse nome que ele foi dado, e é através desse nome que foi profetizado a respeito dele. 5, e último, que não foge da primeira, ele diz que Maomé é levado, isso aí vais ler no capítulo 10, Cacó 13, versículo 10. Ele diz que Maomé é o composto de Ma. Esse Ma é um artigo de negação em si. É um artigo de negação. Maomé, Omé significa ilegítimo, subhanallah. Mas Ma, na gramática árabe, quando você diz Ma, chama-se harfu, aliás, é ismu istifham li ghayr al-aqil. Presta atenção. Isso aí é uma definição do que é Ma, na gramática árabe, é ismu istifham, um pronome interrogativo. Li ghayr al-aqil, usa-se para coisas irracionais. Então, se uma coisa Omé, Ma, Omé, esse Omé significa pai, e Ma, segundo a gramática árabe, essa denegação não é aplicável dessa vertente que o coisa está a dizer. Quando se diz Wama adrak, Wama arsalna, que nós não te enviamos, é diferente de dizer
Mas, coisa, esse Maomé que você está a dizer aí, Ma, de Wama Arsalnaka, de negação, e tem Wama, coisa, Ma, de Ismu Istifham, de interrogação. Então, quando for o que você trouxe é Ismu Istifham, senhor Felipe Cacó. Você trouxe, eu espero que esse vídeo te chegue, né? Não sei como, não sei se sabe falar português, mas acho que o francês em si tem alguma semelhança com o português. E ma é ismo istifham, é um pronome interrogativo. Quando eu digo assim, ma hada, o que é isto? Ma dhalika, o que é aquilo? Hum? É para interrogar. Então, quando eu digo ma omé, significa o que é esse omé. Agora, omé, segundo ele, já que diz Maomé, significa não tem pai. Então, esse omé é pai. Ma, não. Muito engraçado, tá? Então, logo fica ma, o que é omé, pai. Mas pai, no árabe, tem vários tipos, mas todos esses tipos que é aplicável para coisa, pai, esse homem aí não gosta de nenhum manual. E nenhum árabe conhece que a existência desse homem aí como sendo o nome do pai ou de legitimidade em si. Então, senhor profeta Filipe Cacó, se é que a gramática árabe foi atualizada, recebeu a revelação que a gramática árabe foi atualizada, melhor também fazer chegar a nós para podermos também a seguir essa tal gramática árabe. Vamos dar coisa bônus, né? Nessa coisa, na minha conversa entre eu e esse suposto discípulo de Cacó Felipe, o que houve? Ele disse que o Deus, o Allah em si, Subhanallah, Astaghfirullah, ele disse que Allah é um Deus, é um demônio em si, que ele disse. Não tive a oportunidade de lhe demonstrar, de jogar isso para a cara dele, porém, o que eu. Mas vou explicar aqui e vou mandar esse vídeo depois para ele. Se ele diz que Allah é demônio, logo está a dizer que Allah é demônio. E eu tenho o livro dele aqui de Cacó Flip. Tenho o livro de Cacó Flip, na versão é árabe, porque já foi, tem inglês, francês, árabe e outras línguas, né? E eu tenho esse livro aqui na versão do árabe. Existem centenas de milhares desse nome Allah. Desse nome Allah, vou te ensinar como se escreve. Quando não se diz Allah, diz Allah. Allah é um tracinho aqui. Allah. 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 A transliteração é a. Sim, estava escrevendo de uma forma aqui. Allah. 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 E ele está a dizer que esse nome aqui, esse nome, que ele está a dizer que esse nome aqui é o nome do diabo, falando que coisa? Falando que o nosso profeta teve um deus do diabo. E só ele, o fato dele afirmar, não é só que não o discípulo de Cacó que está a dizer, até o próprio coisa, o próprio Cacó, ele escreve isso aí no seu livro também. Ele escreve isso aí no seu livro, a mesma coisa, ele dizendo que Allah é um demônio em si. A'udhu billahi amma yaqulun. Peço refugio a Allah contra o que eles dizem. E sendo que suponhamos que é Deus, é um demônio. E esse demônio aí, quando ele foi traduzir o seu livro para árabe, quando esse Cacó Felipe traduz o seu livro para o quê? Árabe. Ou seja, os seus discípulos falantes da língua árabe vão ler esse livro e vai aparecer lá que Allah enviou Felipe Cacó.
Logo, é Allah que ele chama de demônio que enviou o Felipe Cacó. Logo, ele foi enviado por demônio. Se aceitamos que Allah é um Deus, é um demônio, né? Logo, ele automaticamente foi enviado por um demônio. Logo, acaba sendo falso profeta em si, porque é um satanista. Se aceitamos que Allah é o nome de Deus verdadeiro, então esse nome de Deus verdadeiro aí diz no Alcorão de que ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Que esse Muhammad aí não é o vosso pai em nenhum momento, não é um pai. Mas sim, é um profeta dentre vós e o último profeta, Khatam al-Nabiyyin, último profeta. Último profeta e mensageiro. Sem ele, não existiu mais ninguém. Narrou o Imam Muslim no seu hadith 157 do seu livro Sahih Muslim, dizendo: La takumu sa'atu, que não existirá o Qiyama, não acontecerá o Qiyama, hatta yub'athu, que até que surgem Tajjalun, aqueles mentirosos, e, aliás, falsos Cristo, Kadhabun, ou mentirosos, alguns que irão proclamar a profecia. E isso aí, disse que surgirão 30 mentirosos que irão se autoproclamar que eu sou profeta, eu sou mensageiro, recebi revisão, recebi o quê? E este aí não é nada mais, nada menos que o Felipe Cacó. Felipe Cacó é um falso profeta, um falso Cristo. Assim como também a Bíblia, eu já havia dito isso aí no Mateus 24, versículo 24, dizendo que surgirão falso profeta, falso mestre, que farão milagres, né? Prostígio, que por cima até enganarão até os escolhidos. Esse Felipe Cacó faz milagre, diz que para você ser salvo, deve ir lá na terra dele, que é Costa do Marfim, e ser batizado. E ser batizado, sei lá com qual finalidade. E como se não bastasse, ele diz que a teologia, isso é bom que estamos a dar só, ele diz que a teologia em si é uma coisa diabólica, mas ele diz que Jesus é Deus. Só para saber isso, sem saber que essa concepção só de que Jesus seria Deus foi adotada através de uma teologia, de artimanhas teológicas só. Não é que a Bíblia que afirma claramente que ele seja Deus, mas sim é uma conexão que fazem. Então, o nosso vídeo de hoje terminamos por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo, que vocês tenham gostado do vídeo. Então, até lá.